Pronto. Agora sim, muito boa noite para todo mundo. Então vamos embora. Então, pessoal, na semana passada a gente falou do que era uma progressão aritmética. A gente viu quais são as principais relações que existem numa progressão aritmética, né? A gente viu a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, a gente viu a soma dos termos de uma progressão aritmética, vimos propriedades de progressão aritmética. Começamos a parte de PG, a gente viu que é o termo geral de uma PG, a fórmula do termo geral de uma PG, é isso, a gente viu isso direitinho. A gente viu também, certo? Propriedades de uma PG, produto de termos aqui distante dos extremos, um valor como sendo a média geométrica do anterior e do posterior, né? A gente falou de soma dos termos de uma PG finita, certo? Então, tá aí a soma dos termos de uma PG finita. Então, A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. E começamos a comentar sobre a soma dos termos de uma PG infinita. Então, pessoal, uma PG a gente só pode somar até o infinito se a razão dela for um valor entre menos 1 e 1. Se a razão da PG for um valor maior que 1 ou menor que menos 1, não tem sentido a gente fazer soma dos termos de uma PG infinitamente. Até porque essa soma iria dar infinito. Então, vejam, quando a gente tem soma dos termos de uma PG infinita, a gente calcula por essa relaçãozinha daqui, A1 sobre 1 menos Q. Então, desse jeito, a gente chega na soma dos termos de uma PG infinita, se a razão for um valor entre menos 1 e 1. Show de bola? Bom, como é que a gente poderia pensar um pouquinho sobre essa fórmula? Tá? A gente poderia pensar nessa formulazinha pensando e justamente entendendo, porque se você pegar um número entre 0 e 1, certo? Só uma observaçãozinha aqui, para a gente se ligar. Se um número tiver entre 0 e 1, então preste atenção, entre menos 1 e 1, se um número estiver entre menos 1 e 1, então, a gente escreve assim, ó, matematicamente a gente escreve assim, o limite desse número elevado a n, quando n tender ao infinito, isso aqui vai dar zero. Isso é só uma observação para que a gente possa entender um pouquinho do porquê que dá para você fazer a soma dos termos de uma PG infinita quando a razão for um número entre menos 1 e 1, certo? Um número entre menos 1 e 1, porque aí na soma dos termos, ó, vou voltar aqui, na soma dos termos de uma PG finita, certo? Na soma dos termos de uma PG com n carinhas, a razão aparece elevada a n. O n só vai ser o expoente dessa razão. Então, se a razão for um número entre menos 1 e 1, eu sei que essa razão, quando eu levar ela para o infinito, isso aí vai dar igual a zero. Faltou aqui infinito. Certo? Essa razão vai dar igual a zero, esse valor vai dar igual a zero. Então, um número entre menos 1 e 1, quando eu elevo ao infinito, isso vai dar zero. Quer ver um exemplo bem tranquilo para vocês entenderem? Vê, um exemplo que a gente consegue entender bem tranquilamente. Vou botar um valor bem simples. Imagine se a razão da PG fosse 0,1, só para a gente entender. Então, se liga. Se essa razão for 0,1, aí acompanha comigo. Quanto é que ficaria 0,1? 0,1 elevado ao quadrado, ao cubo, à quarta, à quinta. O que é que vai acontecendo quando esse expoente aí ele vai aumentando? Então, preste atenção. Vê, quando esse expoente for aumentando, olha o que acontece. 0,1, vai elevando aí. Eleva ao cubo. Como é que ficaria 0,1 ao cubo? Ficaria 0,001. Se eu pegar 0,1 e elevar a décima, ficaria como 0,00000000001. Então, se eu pegar 0,1 e elevar um número muito grande, dá para vocês começarem a entender qual é a lógica, né? Então, se eu levar um número muito grande, se eu levar 1 milhão, sei lá, isso aí vai dar 0,0000000000000, um bocado de zero e um aí no final. Agora, imagine que se eu elevasse um infinito. Se eu levasse um infinito, isso daí iria para zero. Tá claro? Deu para entender a noção? 0,1 elevado a infinito, isso vai dar zero. Daí a gente pode
nem ia fazer, né? Mas termino fazendo algumas. A gente pode fazer a demonstração dessa formulazinha da soma dos termos de uma PG infinita. Ver como é que ficaria essa soma aí até o infinito. Vê só. Nós já temos que a gente viu na telinha anterior, a gente provou, não foi até demonstração aqui com vocês, que a soma dos termos de uma PG, de n termos de uma PG, é dado por A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Não foi isso que a gente aprendeu? Agora, se eu quero calcular a soma dos termos de uma PG infinita, quando essa razão tem, quando esse número de termos tender ao infinito, se eu quero calcular, isso é como fica fácil, a soma dos termos de uma PG infinita, então vamos ver como é que ficaria. A soma dos termos de uma PG infinita, isso ficaria A1, só para a gente entender, vezes Q elevado ao infinito menos 1 sobre a razão menos 1. Aí, se a razão for um número entre menos 1 e 1, certo? Aí eu posso continuar escrevendo que essa soma infinita ficaria A1 vezes esse Q elevado ao infinito, se esse Q é um número entre menos 1 e 1, pessoal, quando eu levar esse número ao infinito, isso vai dar zero. Então, ficaria 0 menos 1 sobre Q menos 1. Ou seja, essa soma infinita de uma PG ficaria 1 vezes menos 1 sobre Q menos 1. Aí o que é que eu faço? Multiplico em cima e embaixo por menos 1. Se eu multiplicar em cima e embaixo por menos 1 só para ficar arrumadinho, então a gente fica com essa soma infinita igual a menos A1 vezes menos 1 ficaria A1. E aqui embaixo ficaria menos Q mais 1. Que aí, para você escrever bonitinho e para você gravar, que foi aquela história de sou ainda um quejudo, fica mais tranquilo de você chegar nessa relação. A soma dos termos de uma PG infinita é A1 sobre 1 menos Q. Tá joia? E essa soma dos termos, gente, da PG infinita, ela cai muito, 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 certo? Vamos começar a pegar algumas questões. Vamos pegar um bocado de questãozinha aí de PA e de PG, até porque são dois conteúdos que são muito cobrados em qualquer vestibular que você for fazer. Então, PA e PG sempre cai bastante. O único lugar que não é frequente PA e PG é no SSA3, né? Porque no SSA3 ele não faz parte do programa. Mas tirando o SSA3 especificamente, todos os outros PA e PG sempre tem. Prova do Enem sempre tem PA e PG. Então vamos lá pegar algumas questões. Olha lá, questão 5. Vamos lá? Questão 5 diz o seguinte: em certo tipo de jogo, o prêmio pago a cada acertador é 18 vezes o valor da sua aposta. Cada apostador resolve manter o seguinte esquema de jogo: aposta R$ 1 na primeira tentativa e nas seguintes aposta sempre o dobro do valor anterior. Na 11ª tentativa, ele acerta. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase. O apostador, nessa tentativa aí, ganhou quanto? Então, vamos analisar. Todo mundo entendeu a situação da questão? Disse que quando o cara ganha, o prêmio pago é 18 vezes o valor da sua aposta. E ele vai apostar, primeiramente, R$ 1, e depois vai estar sempre apostando o dobro do valor anterior. E na 11ª tentativa ele acerta. Vamos ver o que vai acontecer com isso. Vamos lá? Então, preste atenção. Vamos colocar aqui os valores apostados pelo jogador, certo? Então, vamos começar com isso. Gente, não adianta vocês pegarem uma questãozinha dessa, de PA ou de PG, e querer fazer correndo. Não adianta. Você tem que ir devagarinho, você tem que esquematizar. E não só de PA e PG, né?
as questões em geral de matemática, você não pode sair correndo, não. Aí vem aquela história, mas Clebinho e o tempo. Eu sei que o tempo é curto, mas também tem aquelas questões que a gente tem que fazer em 1 minuto, né? Quantas questões vocês já receberam aí naquela listinha de 150 questões que vocês fazem em 1 minuto? Bem de 1 minuto. Tem várias, né, não? Então, vamos lá. Valores apostados. Primeira aposta, primeira rodada, foi quanto? Primeira aposta foi R$ 1 na primeira tentativa. Segunda aposta, postou 2. Terceira aposta, postou 4. Quarta aposta, 8. Quinta aposta, 16. Até a 11ª aposta. 11ª. Dá para a gente descobrir quanto é o valor apostado aí nessa 11ª, sem precisar escrever tudinho até lá, pessoal? Dá ou não dá para escrever tudinho para encontrar esse 11º sem precisar escrever um por um? Será que dá para a gente encontrar? Dá. Por quê? O que é que eu percebo com essa sequência daí? Quando eu acabei de escrever, eu percebo que essa sequência ela é um APG, com o primeiro termo sendo 1, a razão sendo 2. Vocês concordam comigo? Então, é uma progressão geométrica, onde o primeiro termo é 1 e a razão é 2. E eu preciso descobrir aí quanto é que esse cara apostou na 11ª tentativa. Então, 11ª tentativa é o A11 dessa PG, certo? Então, vamos lá. Como é que ficaria o A11 dessa PG? O A11 é A1 vezes Q elevado a 10. Então, lembrado, formando o termo geral de uma PG, vou colocar aqui em cima para quem não lembra da aula passada. AN é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Se esquecer, pega o videozinho da aula passada, que está lá no YouTube, né? Eu tô colocando praticamente no mesmo... Praticamente não, estou colocando no mesmo dia, tá certo? Está terminando a aula, eu estou colocando, quando vocês amanhecem, já está lá no YouTube. Vou deixando lá algumas aulas por um tempinho, porque qualquer coisa vocês recorrem às aulas que já passaram e vocês conseguem assistir. Então, vamos lá. O 11º termo da sequência é 1 vezes Q elevado a N menos 1. Isso, como a gente já viu, é uma PG, onde o primeiro termo é 1, a razão é 2, e o 11º termo vai ficar como, pessoal? Se bem que você poderia escrever tudinho até lá, né? Porque 11 não é tão grande, né? Dobrando não é tão grande. Isso ficaria o A1. O A1 é 1 e a razão é 2 elevado a 10. Isso dá quanto para esse A11? 2 elevado a 10, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Então, eu sei que a 11ª aposta dele foi R$ 1.024. Isso foi o valor apostado na 11ª tentativa. Todo mundo enxerga isso, que esse foi o valor apostado na 11ª tentativa. Questão boa para a prova do Enem. Boa, 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 massa demais. Aí vai dizendo, em certo tipo de jogo, o prêmio pago a cada acertador é 18 vezes o valor da sua aposta. E ele acertou nessa 11ª tentativa. Então, vamos ver qual foi o prêmio pago ao ganhador. Quanto é que foi o prêmio recebido? Vamos lá. Prêmio recebido. Como é que eu faço para calcular o prêmio? É 18 vezes o valor da aposta. Quanto foi a aposta aí na 11ª tentativa? A aposta foi de R$ 1.024. Então, me ajuda aí com essa multiplicação. Então, se eu multiplicar 18 por 1.024, claro que o chatinho seria essa conta. Clebinho, tem conta assim chata do Enem? Tem conta desse jeito mesmo na prova do Enem. Então, eu sei que o prêmio que ele recebeu foi um prêmio de R$ 18.432. Isso é o prêmio. Prêmio recebido. Prêmio. Tá joia? Agora, o que é que eu preciso descobrir? Certo? Eu preciso descobrir
quanto foi que ele investiu no total e se nesse final ele teve lucro ou se ele teve prejuízo. Porque, vejam, na letra A já não vale. Porque ele está dizendo que na letra A o cara nessa tentativa apostou 1.000. Mentira, nessa tentativa ele apostou 1.024. A letra C já está errado. Ele recebeu um prêmio de 18.430. Não, ele recebeu um prêmio de 18.432. Clebinho, por 2 está errado, é? É, gente, por 2 está errado mesmo. Agora, para saber se ele no final teve lucro, se ele teve prejuízo, eu preciso descobrir quanto ele investiu nessas 18 rodadas, nessas 11 rodadas, tá certo? Eu já tenho um prêmio recebido, eu já tenho quanto ele apostou naquela rodada, só que eu preciso ver aí qual foi o valor investido durante todo o jogo, né? Qual foi o valor investido? O valor investido nas 11 tentativas, gente. Qual é o valor investido nas 11 tentativas? Pessoal, vê se vocês concordam comigo. O que é calcular o valor investido nessas 11 tentativas? Vai. Calcular o valor investido nessas 11 tentativas é calcular tudo que ele jogou nessas 11 rodadas. E, na verdade, esse valor investido seria pegar o que ele jogou na primeira, mais a segunda, mais a terceira, mais a quarta, até a 11ª jogada. É isso que seria o valor investido. É calcular quanto ele investiu, quanto ele jogou durante todas as 11 rodadas, as 11 tentativas. E aí você se liga que isso daqui é o quê, gente? Soma de quantos termos? Quantos termos tem aí para somar? Olha aí, soma de 11 termos de uma PG. 11 termos de uma progressão geométrica. E a gente sabe, pessoal, como é que calcula a soma dos termos de uma PG? Sabe. Como é que é a soma dos N termos de uma PG? Bora. Soma dos N termos de uma PG. A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então, olha lá, a soma dos N termos de uma PG é A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. E aqui eu consigo calcular essa soma. Claro que questão de PA e PG é frequente, vocês vão encontrar no Enem, é certo, gente, é certo encontrar PA ou PG no Enem. Não tem como fazer aquela prova sem botar PA ou PG. Então, vamos lá. Quanto é que vai ficar a soma desses 11 termos dessa PG, que foi o total que ele jogou nessas 11 rodadas? Vamos lá? Isso vai ser A1, o primeiro termo aqui é 2, vezes a razão da PG é 2, elevado a N, são 11 termos, menos 1, dividido pela razão menos 1. Então, eu consigo encontrar quanto foi que ele investiu nessas 11 rodadas. Uma vezes, não precisa. 2 elevado a 11. Bom, se 2 a 10 é 24, 2 elevado a 11, 2048, menos 1 sobre 1. Então, isso significa que ele investiu nesse total R$ 2.047. Então, eu sei que nessas 11 rodadas, ele jogou R$ 2.047. Então, ele saiu no lucro ou no prejuízo, gente? Obviamente, se ele recebeu um prêmio de 18.432, quando eu fizer a diferença para esses 2.047, né? Quando eu fizer a diferença, esse foi o prêmio recebido, esse foi o valor que ele gastou nas 11 apostas. Então, ele saiu no lucro. Num lucro de quanto, gente? Num lucro de 18.432 menos o que gastou, 2.047. Se você fizer essa diferença, você vai encontrar R$ 16.385. Questão excelente para estar lá na prova do Enem, que a gente encontra lá na letrinha D. Ficou claro?
Então, questão de soma dos termos de uma PG finita. Beleza? De boa? Vamos embora? Posso para a próxima? Cadê vocês? Estão caladinho? Isso, legalzinho aí. Aí gostei. Aí sim. Legalzinho. Legalzinho para a gente se ligar. Vamos lá, vamos fazer um bocado de questão de PA e PG para sair todo mundo craque de PA e PG. Como eu disse no começo, para a semana a gente vai ver análise combinatória. Questão 6. Uma semana só não, né? Combinatória e probabilidade, eu quero passar nos dois juntos pelo menos 3 semanas, no mínimo. 3 a 4 semanas. Acho que 3 semanas. Combinatória e probabilidade. Acho que umas 3 por aí. Vamos lá. Em uma PG de termos positivos, uma semana combinatória, uma semana probabilidade e uma semana para a gente fazer exercício, talvez. Beleza? Ó, em uma PG de termos positivos, a diferença entre o quarto termo e o primeiro termo é 21. A diferença entre o terceiro e o primeiro termo é 9. Podemos afirmar que a soma dos 8 primeiros termos dessa progressão é igual a... Questãozinha bem sequinha, só para a gente treinar a ferramenta PG mesmo, né? As ferramentas, as relações, digamos assim. O que é que a questão está dizendo? É uma PG, não misturar PG por PA. Eu já vi muita gente perdendo questão no Enem, porque lê PG, mas faz a conta como se fosse PA, ou lê PA e faz a conta como se fosse PG e mistura tudo. Cuidado. Essa questão mostra todas as partes principais de uma PG, né? A diferença entre o quarto termo e o primeiro, a diferença entre o quarto termo e o primeiro termo é 21. Então, a diferença entre o quarto e o primeiro termo é 21. E a diferença entre quem mais? O terceiro termo e o primeiro termo é 9, né? Concordam? Aí eu quero saber qual é a soma dos 8 primeiros termos dessa progressão. Vai lá a dica. A dica é o seguinte. Tanto em PG quanto em PA, as duas sequências, tanto em PG quanto em PA, se você pegar uma situação como essa, que envolve aí quarto termo, terceiro termo, segundo termo, quinto termo, não importa, certo? Não importa. Você deve estar colocando todos os caras em função do primeiro termo e da razão. Coloca tudo dependendo do primeiro e da razão, usando a fórmula do termo geral. Então, pega o quarto termo, pega o terceiro termo e coloca tudo em função do primeiro e da razão. Como é que a gente faz isso daí? Bora, vamos colocar tudo em função do primeiro termo e da razão. Preste atenção comigo. Vou continuar aqui por baixo. Vocês concordam que o A4 ele é o A1 vezes quem? Vezes Q quadrado, não é verdade? Menos A1 igual a 21. Ok? Ou, que é o cubo, né? Certo? Então, A4 é A1, que é o cubo, menos A1. Se você quisesse colocar também isso aqui em função de A3, enfim, isso que eu estou mostrando é uma maneira geral de você fazer. Às vezes a conta dá pequena, às vezes a conta dá grande. Tanto faz. Tá claro que A4 é A1 vezes Q é a terceira, né? Então, A1 que é a terceira menos A1 igual a 21. Onde tem o A3, fica 1 vezes Q ao quadrado menos A1 igual a 9. Se você aprender a fazer isso, tanto em PA quanto em PG, se fosse em PA, obviamente, em vez de ser A1, que é o cubo, seria A1 mais 3R. Em vez de ser A1, que é quadrado, seria A1 mais 2R. Então, preste atenção. Isso, gente. Se você entender isso, colocar tudo em função do primeiro termo e da razão,
Qualquer questão desse estilo você consegue resolver, tanto de PA quanto de PG. Para mim, agora eu faço o quê? Agora eu coloco o A1 em evidência. Ó, colocando o A1 em evidência na primeira equação, fica quem? Que é o cubo menos 1, certo? Igual a 21. E colocando a 1 em evidência aqui embaixo, sobraria Q quadrado menos 1. E isso é igual a 9. Joia? Então, vê, isso é 21, isso é 9. Aí agora a gente faz o quê? O que é que a gente faz? Vê, se isso é 21 e isso é 9, aí vê se vocês concordam comigo. Na verdade, seria isolar o A1, jogar aqui para baixo, isolar o A1 aqui, jogar lá para cima, ou simplesmente dividir a de cima pela de baixo, né? Porque, pessoal, se isso é 21 e isso é 9, essa expressão dividida por essa é igual a 21 dividido por 9. Aí vê o que eu vou fazer. A1 vezes Q ao cubo menos 1, dividido por A1 vezes Q ao quadrado menos 1. E isso vai ser igual a 21 sobre 9. Concordam? Concorda? E aí, simplesmente, você pode cancelar o A1. E aí ficou sobrando Q ao cubo menos 1 sobre Q ao quadrado menos 1. E 21 sobre 9 dá para dar aquela simplificada por 3. Fica 7 terços. 7 terços. E agora é justamente o momento que muita gente fica naquela. E agora? Vou fazer o quê, Cleber? Vou simplesmente multiplicar meio pelos extremos. Encontrar uma equação do terceiro grau que eu não sei resolver. E aí? Não sei se vocês já estudaram como é que resolve a equação do terceiro grau. Tem uns métodos, mas acho que nem estuda mais hoje em dia. Não está mais nem estudando. Acho que o pessoal lá no terceiro ano não está mais nem vendo isso. Que é a parte de equações algébricas. E a gente vai fazer pesquisa das raízes racionais, aí depois faz a fatoração. Eu acho que ninguém está vendo mais não, no terceiro ano mais isso não, certo? Então, vou mostrar para vocês o que fazer com isso. Não é uma questão tão fácil, não. Mas eu vou mostrar aqui para vocês esse finalzinho. Até aqui é tradicional, normal, não tem nada de outro mundo. Mas eu vou mostrar como é que a gente sai daí. Q ao cubo menos 1 sobre Q quadrado menos 1 igual a 7 terços. Vou mostrar como é que eu faço para sair daqui. Presta atenção para ver se vocês se ligam. Vocês concordam? Claro, eu vou falar agora mais avançado, mas eu preciso para terminar essa questão. Vocês concordam que se eu trocar o Q por 1, que é igual a 1, isso aqui zera, não é verdade? Ou seja, se eu troco o Q por 1, isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar. Isso significa que Q igual a 1, ele é uma raiz dessa equação se eu igualar a zero. E se eu igualar isso aqui a zero, Q igual a 1 é uma raiz também dessa equação. Ou seja, Q igual a 1 é um zero desse polinômio e Q igual a 1 é um zero desse polinômio. Se Q igual a 1 é um zero do polinômio, então esse polinômio pode ser divisível por Q menos 1. Certo? Então, vê o que eu vou fazer. Eu vou pegar Q ao cubo menos 1. Como eu estou vendo que 1 zera esse polinômio, Q igual a 1 zera esse polinômio, então eu sei que ele é divisível por Q menos 1. Como é que eu faço uma divisão de polinômios? Aí vai ter que lembrar lá do 8º ano, né? Como é que faz uma divisão de polinômios? Mas vamos relembrar aqui. Olha só. Q ao cubo por Q dá Q ao quadrado. Aí você faz. Q ao quadrado vezes Q, Q ao cubo. Passa para cá menos Q ao cubo. E Q quadrado menos 1 é menos Q quadrado. Passa para cá, mais Q quadrado. Aí, quando eu fizer essa continha, sai Q ao cubo
sobra Q quadrado menos 1. Certo? Que eu nem precisaria fazer muita coisa mais aí, não. Mas todo mundo entendeu isso aí que eu fiz? Sim ou não, gente? Aí agora eu precisaria continuar. Vamos lá. Vamos dividir até o final. Q ao quadrado sobre Q, que eu divido o termo de maior grau pelo termo de maior grau. Q ao quadrado sobre Q dá mais Q. Aí fica Q vezes Q, Q quadrado passa menos Q quadrado. Q vezes menos 1 fica menos Q, passa para cá mais Q. Sai, sobra Q menos 1. E aí, Q menos 1 dividido por Q menos 1 dá mais 1, né? Fica 1 por Q passa menos Q, menos 1 passa mais 1, e deu 0, como era de se esperar. Fabinho, como é que era de esperar que isso desse 0? Zerasse aí esse resto. Porque, gente, 1 é raiz do polinômio. E aí você tem um teorema que diz que se um valor qualquer, no caso aí 1, é raiz do polinômio, que é o cubo menos 1, então ele é divisível por Q menos 1. Bom, isso é uma opção. A outra opção de você fazer é você lembrar da fatoração da diferença de dois cubos. Porque Q é o cubo menos 1 é uma diferença de dois cubos. Você pode fatorar. E lembrar aqui de baixo que aqui é uma diferença de dois quadrados que é mais fácil de você lembrar. Agora, como é que fatora, Clebinho, uma diferença de dois cubos? Então, a diferença de dois cubos fica, se fosse A ao cubo menos B ao cubo, ficaria A menos B vezes A quadrado mais AB mais B. Certo? B ao quadrado. Então, A quadrado mais AB mais B quadrado. Teria que lembrar disso. Que seria essa fatoração daqui, ó. Está aqui em cima. Que diferença de dois cubos, A ao cubo menos B ao cubo, isso é A menos B vezes A quadrado mais AB mais AB. Eita, peraí que eu estou escrevendo muito assim. Mais AB mais B quadrado. Então, se você lembrasse disso, se você lembra da fatoração, cliquei em alguma coisa aqui. Aí, agora voltou. Então, se eu lembrasse dessa fatoração de dois cubos, eu conseguiria sem problema nenhum. Certo? Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Cliquei em alguma coisa. Agora acho que vou. Alguma pergunta? Agora, ou você lembra dessa fatoração de cubos, né? Que seria de desenvolvendo A ao cubo menos A2B mais A2B se cancelou. Aí, AB quadrado menos AB quadrado cancelou e menos B ao cubo. Então, tem que lembrar dessa fatoração e dessa outra de baixo, né? Mas de baixo é mais fácil, que é uma mais corriqueira. Se você tiver uma diferença de dois quadrados, isso é o produto da soma pela diferença. Então, como eu disse, questão pesadinha, porque você teria que lembrar esses casos de fatoração. E de vez em quando cai esse caso de fatoração no SSA 3. Às vezes cai, às vezes cai. Aí aqui embaixo, como é que ficaria? Q quadrado menos 1. Isso é um produto da soma pela diferença. E isso é igual a 7/3. Aí percebam que a gente pode fazer o que agora? Pode cancelar quem? Q menos 1 com Q menos 1 e multiplicar meio pelos extremos. Vai. Fica 3 vezes isso, vai ficar 3Q quadrado mais 3Q mais 3 igual a 7 vezes Q mais 1, que fica 7Q mais 7. 7Q mais 7. E aí, portanto, isso dá uma equação do segundo grau.
3Q quadrado. 3Q com menos 7Q fica menos 4Q. E mais 3 com menos 7 fica menos 4 igual a zero. Quanto é que dá o delta aí dessa equaçãozinha? Flavinha, muito trabalhosa essa. Faz parte, aqui a gente tem que estar pronto para qualquer coisa que acontecer no Enem. Vamos lá. Então, isso fica b quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esse delta vai dar 16, mais 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. Né? Isso aí dá 64. E jogo lá na fórmula de Bhaskara. Q igual a menos B, então fica 4. Mais ou menos raiz de delta. Raiz de delta é 8. Sobre 2A, que é 6. Dá duas opções, né? Q1 e Q2. Quais são as opções? Q1, 4 mais 8, 12. 12 por 6, 2. Q2, 4 menos 8 fica menos 4 sobre 6. Menos 2 terços. Como a questão está dizendo aí, olha lá, uma PG de termos positivos. Se é uma PG de termos positivos, então é claro que essa razão negativa não rola, né, gente? Razão negativa não rola, a razão tem que ser 2. Beleza? Bom, se eu descobrir que a razão é 2, dá para descobrir quem é o A1, né? Como é que eu faço para descobrir o A1? É só substituir em qualquer uma das equações que vocês têm aí. Vamos substituir nessa de baixo? Vou botar um marca-texto aqui para a gente não perder muito. Substituir nessa. Então, ó, pegando essa equação, vou conseguir descobrir quem é que vai ficar o meu A1. Então, fica A1 vezes Q ao quadrado. Então, Q ao quadrado menos 1 igual a 9. Então, fica 1 vezes 3, né? Igual a 9. O que descobre que A1 fica 3. Agora, eu tenho o primeiro termo, tem a razão. Podemos afirmar que a soma dos 8 primeiros termos dessa PG é igual a... Vou precisar de mais espaço, tá? Vou precisar de mais espaço. Anota aí para a gente precisar de mais espaço para a gente fazer essa daí. Deu um pouquinho de conta, não foi? Vocês entenderam até aí, gente? Agora eu vou precisar descobrir quem é a soma dos 8 termos dessa PG, que o primeiro termo é 3 e a razão é 2. Kleber, qual o nível dessa questão? Nível difícil, né, gente? Nível difícil, nível difícil. Vamos lá. A1 é 3 e a razão é 2. Então, nós temos que o A1 é 3 e a razão é 2. Certo? Bom, eu quero calcular o quê? A soma dos 8 primeiros termos dessa PG. Então, vamos lá. Como é que eu calculo a soma dos 8 primeiros termos de uma PG? Como é a soma dos termos de uma PG? A1, vou botar SN, SN geral. Soma dos N termos de uma PG. A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Se eu quero calcular a soma dos 8 primeiros termos dessa PG, vai ficar A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então, essa soma dos 8 termos vai ficar 3 vezes 2 à oitava. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Então, 256 menos 1 sobre 1. Daí a soma desses 8 primeiros termos vai ficar 3 vezes 255.
Se eu multiplicar isso, vai dar 765 a soma dos 8 primeiros termos dessa PG, que estaria lá na letrinha D de dado. Tá vendo? Pode ter questão trabalhosa também, caso dessa, né? Questão que teve uma continha bem grandezinha, tá? E aí, tudo certo? Muito calado, muito calado, muito calado aí vocês hoje. Vamos falar, vamos falar. Vamos seguir? Muito longa, essa foi longa demais, foi questão grandezinha. Questão grande. Vamos para a sétima questão. Olha lá. Uma bola de borracha. Essa é boa para o Enem também, viu? Questão boa para o Enem. Uma bola de borracha cai de uma altura de 10 metros. Imagina, 10 metros. Elevando-se em cada choque com o piso a uma altura de 80% da altura anterior. Podemos afirmar que o comprimento percorrido pela bola até parar é... Então, a bola cai de 10 metros, sobe 80% da anterior. Cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe até parar. Então, quero saber o comprimento percorrido dessa bola até parar. Vamos tentar fazer um esqueminha aí para a gente entender a situação. Bom, imagine que aqui a gente consiga... Eita! Ter mais ou menos a ideia do chão. Imagine que aqui fosse o chão. Preste atenção, fazer um esqueminha, gente, para essa questão é fundamental, senão a gente se perde. Então, imagine que aí seja o chão. Mas vamos lá. Uma bola de borracha. Então, tá aqui a bola de borracha. Uma bola de borracha, ela cai de uma altura de 10 metros. Aí, levando-se em cada choque com o piso, ela elevando-se, até uma altura 80% da altura anterior. Ela cai, bate no piso, ela sobe e vai cair de novo. Certo? Ela, na verdade, ela não tem que sair assim não, tá, gente? Pelo que a questão está dizendo, é só mostrando para vocês entenderem. Mas ela diria cair, subir, cair, subir, cair, subir na própria linha vertical, tá certo? Para você não achar sobre essa distância. Ela não precisa fazer isso aqui, não. Só para a gente ter uma ideia. Certo? E assim ela vai até chegar no chão, até parar. Beleza? Ok ou não? Então, podemos afirmar que o comprimento percorrido pela bola até parar é de quanto? Então, vê só. Primeiramente, ela cai de uma altura de 10 metros. 10 metros. Aí, quando ela toca no chão, ela sobe a uma altura de 80% da anterior. Então, vocês concordam aqui comigo. Essa altura vai ser 80% de 10. Não é não? Se essa altura é 80% de 10, na verdade ela é 0,8 vezes 10. E daria, na verdade, 8. Certo? 8 metros. Na segunda, quando ela cai, ela sobe 8 metros. Nessa outra aqui, eu sei que agora ela vai subir até quanto? Qual é a altura que ela sobe? É 80% da altura anterior, que é 8. Ou seja, 6,4 metros. Aí no próximo, ela sobe 80% do anterior. Então, ela sobe 0,8, 80% de 6,4. 80% de 6,4 dá quanto, gente? 8 vezes 4, 32. Vai 3, 51. Então, 5,12. Não é isso?
8 vezes 4, 32. 3, 48 com 3, 51. E assim segue. Então, podemos afirmar que o comprimento percorrido pela bola até parar é. Então, o que eu quero descobrir é o que, gente? É o comprimento total percorrido pela bola. Percorrido pela bola. E aí, quem que vai ser o comprimento total percorrido pela bola? Vamos lá? Primeiro, ela cai quanto? Ela cai 10 metros. É não? Ela percorreu 10 metros. Estão compreendendo, né? Eu quero calcular o comprimento percorrido pela bola até ela parar. Então, primeiro ela caiu 10. Sim ou não, gente? Aí vê. Preste atenção que agora vai ser uma coisa bem, bem importante. Ela caiu 10. Aí agora, ela subiu 0,8, subiu 8 metros e cai mais 8 metros, concorda? Então, o primeiro foi só a queda. Ela caiu 10 metros. Só caiu 10 metros. Depois que ela cai 10 metros, aí o segundo passo, depois que ela tocou a primeira vez no chão, o que é que ela faz? Ela cai 10 metros, aí depois ela faz o que a bola? Ela sobe 8 metros e cai 8 metros. Ela sobe e cai. Quando ela sobe e ela cai, ela já andou mais 16 metros. Joia? Ela subiu 8 e caiu 8. Ela andou mais 16. E tocou no chão de novo. Quando ela toca no chão de novo, o que é que acontece? Ela sobe 6,4 e desce 6,4. Então, ela anda mais 12,8. Aí andou 12,8, tocou no chão. Aí agora, ela sobe 5,12 e ela cai 5,12. Ela anda mais 10,24. E isso vai. Certo? Até aí alguma pergunta? Vocês estão percebendo o que é que está acontecendo, tirando esses 10 metros aí? O que é que está acontecendo? Tirando esses 10 metros. Vocês estão percebendo que os 10 metros ele só caiu. Tirando os 10 metros, o restante, 16, 12,8, 10,24. Será que esse restante aí tem alguma coisa? Ou não? O que é que vocês acham? Bora, qual foi a lógica? Foi a lógica. A próxima queda, quando ela bate no chão, ela sobe 80%, gente. Então, vejam que daqui para cá, preste atenção. Tirando esses 10 metros, que os 10 metros só caiu. Se fosse caiu e subiu 20 metros, beleza, mas não rola aí, não. Então, olha só para essa parte daqui, que é a parte que completa o ciclo. Essa parte que completa o ciclo. Vamos lá. Daqui para cá, na verdade, o ciclo não foi sendo 80% do ciclo anterior, mas, Clebinho, eu multipliquei por 80% da queda, mas também você multiplicou por 80% a subida. A subida e a queda, todas são 80% anterior. Então, fazer 80% da subida e 80% da descida é a mesma coisa que fazer 80% da soma da subida com a descida. Então, percebam que de 16 para 12,8, na verdade, eu multipliquei o 0,8. De 12,8 para 10,24, eu multipliquei por 0,8. E de 10,24 para o próximo, eu também multipliquei por 0,8. E isso eu vou fazer até o infinito. Então, na verdade, essa partezinha de 16 até adiante, né, é a soma dos termos de uma PG infinita. Soma de uma PG infinita. De uma PG infinita. Clebinho, e dá para calcular a soma de uma PG infinita? Dá, por que que dá? Por que que dá?
porque a razão é 0,8. Eu consigo calcular a soma de uma PG infinita sempre que a razão for entre -1 e 1. Não foi isso que eu escrevi agora para vocês? Quando a razão for entre -1 e 1, eu consigo calcular a soma dos termos de uma PG infinita. Tá massa? Tá massa, tá massa, tá massa, tá massa? E como é que se calcula a soma dos termos de uma PG infinita? É A1 sobre 1 menos Q. Assim que a gente vai calcular a soma dos termos de uma PG infinita. E agora é só seguir, né? Esse comprimento total vai ficar 10, mais o 10 está aí, mais esse lado de cá. E esse lado de cá é a soma dos termos de uma PG infinita, onde o primeiro termo é 16 e a razão é 0,8. É só substituir. Vai lá, A1 sobre 1 menos Q. Primeiro termo, 16 sobre 1 menos a razão. Quem é a razão? 0,8. Então, esse comprimento vai ficar 10 mais 16 dividido por 0,2. Comprimento total percorrido aí pela bola, comprimento total percorrido pela bola, vai ficar 10 metros. 16 dividido por 0,2, 0,2 é 2 sobre 10. 16 vezes 10 sobre 2 dá 80, né? 16 por 2, né? Que viagem eu fiz agora. 160 por 2, 80. Fui longe para fazer essa conta. E 80 com 10, a bola percorreu no total 90 metros. Vejam que o fato dele dizer até a bola parar, na verdade ele está dizendo que eu vou somar os termos aí de uma PG até o infinito. Ficou claro, pessoal? Sim ou não? Vamos seguir? Bora lá? Vamos ver aqui as dúvidas. Oh. Beleza. Vamos lá, Diana. Continuando aí. Olha só. A gente tem falado dessa parte não de propriedades, não. Se você tivesse falado na semana passada, falei só de propriedades da PA. Se você tivesse falado de PG também. Mas a gente fala aqui agora. Vamos lá, vamos lá. Propriedades de PG e produto dos termos de uma PG. Veja, em notação especial, tá? Notação especial, assim como na PA, assim como lá na progressão aritmética, a gente pode usar ou não usar. A notação especial é para você simplificar alguns cálculos, só isso. Serve só para você simplificar algumas contas. E aí você pode fazer utilizando ou não. Qual é a ideia da notação especial? Vamos lá entender como é que é essa ideia, que é a mesma ideia lá de progressão aritmética. Ó, se você tem 3 termos em PG, você pode escrever tranquilamente. X como sendo o primeiro, x vezes a razão como sendo a segundo, e x vezes a razão vezes a razão, que fica x vezes a razão ao quadrado, não é assim? Pode escrever assim, 3 termos em PG. O primeiro termo é um x, aí o segundo x vezes a razão, e o terceiro vezes a razão de novo. Massa? Agora, você pode representar de maneira especial. Em vez de colocar x no primeiro, você colocaria o x no meio. Aí, se eu coloco o x no meio, como é que ficaria o próximo? O próximo ficaria x vezes a razão. E quem é que seria o anterior? X dividido pela razão.
A massa? Então, seria justamente assim que a gente faz quando quer colocar termos em notação especial para uma PG de 3 termos. Se for de 5 termos, de 7 termos, é o mesmo raciocínio. Se fosse 5 termos, aí x é no meio. xq quadrado, e voltando, x dividido por q, x dividido por q ao quadrado. Tá? Agora, tem notação especial para uma quantidade par de termos? Tem. Não é muito usado, não. Né? Muito pelo contrário, é pouquíssimo usado. Eu vou colocar aqui só como curiosidade, mas eu vou dizer um negócio para vocês. Eu só uso esse negócio de notação especial para PG de 4 termos se por acaso eu pegar uma questão daquelas bem fulminantes que não está saindo de jeito nenhum. Então, é a única possibilidade de eu usar notação especial para uma PG de 4 termos. Como eu disse, eu não só uso isso aqui quando estou fazendo aquelas questões pesadas de ITA, dos militares, dos vestibulares militares, ou Olimpíada de Matemática, ou essas coisas assim. Tirando isso, eu nem uso essa notação especial de 4 termos. Só nesses casos assim, bem pesadões. Aí assim que fica, ó, gente. 2, 3, 4. Não existe um termo no meio. Então, seria assim, um termo, os dois do meio, xy e x sobre y. Esses são os dois do meio. Aí você grava os dois do meio, x sobre y e x vezes y, onde a razão é y ao quadrado. Tá? X sobre y e x vezes y. A razão é y ao quadrado. Porque de x sobre y, para chegar em x vezes y, teve que multiplicar por y ao quadrado. Um y para cancelar o primeiro e outro y para aparecer aqui. Aí o próximo seria xy ao cubo e aqui x sobre y ao cubo. Como eu disse, isso é mais uma curiosidade, um aprofundamento mesmo para vocês. Só preciso usar essa notação especial de 4 termos se o negócio da questão arrochar muito. É uma questão bem arrochada mesmo, senão nem usa isso. Tá de boa até aí, gente? Tranquilos? Bom, e aí vem agora algumas propriedades, tá? Propriedades de PG que são muito parecidas com as propriedades lá de PA. Vamos ver como é que são essas propriedades de PG que parecem bastante com propriedades de PA. Dá até para fazer uma analogia, né? Não é não? Lá na PA, como foi a primeira propriedade que eu coloquei para vocês lá em PA? Em uma progressão aritmética, cada termo, artigo segundo, em PA. Em PA é a média aritmética diante do anterior com o posterior, antecedente com o consequente. Como é que essa propriedade é equivalente aqui em PG? Vai. Numa PG, qualquer termo, tirando o primeiro, e se tiver o último, tirando o último, né? Porque se tiver o último, não vai ter pegar um número depois, não tem como. Mas em uma PG, cada termo, tirando o primeiro, é a média geométrica entre o termo anterior e o posterior em módulo. Essa primeira propriedade é assim, ó, gente. A primeira propriedade eu posso escrever assim. Um termo qualquer, ele ao quadrado fica mais bonitinho. Ele é o produto do termo anterior vezes o termo posterior. Se quiser escrever jogando esse quadrado para lá, lembre-se que passa mais ou menos a raiz do produto entre o anterior e o posterior. Essa propriedade é só o seguinte, gente. Se eu pegar um termo qualquer, como é que eu encontro ele? Pego o que está antes, pego o que está depois, multiplica e tira a raiz quadrada. Só isso. Só isso. Vou voltar aqui só para você ver. Por exemplo, pega essa, se eu pegar uma mais simples. Tipo, tem sequência grande hoje. Essa, por exemplo. Isso tem uma PG? Se eu pegar um termo qualquer, por exemplo, 4.
Ele é a média geométrica entre o que está antes e o que está depois. É só multiplicar e tirar a raiz. 2 vezes 8, 16. Raiz quadrada, 4. Olha para o 8. 4 vezes 16, 64. Tem a raiz quadrada. É 8. Davi, por que tu colocou mais ou menos? Porque eu tenho que me preocupar se a PG tiver valores negativos. Se tiver valores negativos, eu preciso me ligar se essa raiz quadrada, o resultado que eu quero dela, se vai ser positivo ou negativo. Por isso que a gente coloca aqui esse mais ou menos. Tá ligado? Essa propriedade é boa. Um termo qualquer elevado ao quadrado é o antes vezes o depois. Tá? E essa segunda propriedade diz que em uma PG, o produto de dois termos aqui distantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. É a mesma coisa de PA, só que multiplicando. Que era assim que a gente escreveu lá. Ó. A1 vezes AN é igual a A2 vezes o AN menos 2. A3 vezes o A N menos 1. A3 vezes o A N menos 2 e assim segue. Pegou a PG. Esse vezes esse. Primeiro vezes o U, ou dois termos lá quaisquer de uma PG. Se a multiplicação dá, sei lá, 20, esse vezes esse é 20, esse vezes esse é 20, esse vezes esse é 20. Pegou uma PG aí qualquer, multiplicou dois números, deu 20, esse com esse é 20, esse com esse é 20, esse com esse é 20 e assim segue. Tá massa? Para mim, como é que eu vou usar essas propriedades em PG? Do mesmo jeito que a gente usou lá em PA. Tem uma PG de três termos, coloca a notação especial. Quer relacionar três termos numa PG. O termo do meio ao quadrado é o que está antes vezes o que está depois. Mesma coisa, gente. Mesma coisa desses outros tudo. Tá claro? Tranquilos até aí? Bom, e tem isso aí, mas com um aprofundamento, tá, gente? Essa parte que eu coloquei aí do produto dos termos de uma PG, coloquei mais como um aprofundamento mesmo para vocês. Por quê? Porque vocês não vão estar encontrando questões no Enem de produto dos termos de uma PG. Kleber, onde é que tu viu cair isso? Nas particulares, a única que eu vi cair uma questão de produto de termos de uma PG foi na Católica, na época que as questões eram tudo verdadeiro ou falso. Então, não é algo para você se preocupar tanto não, tá certo? Então, se eu quero calcular o produto dos N termos de uma PG, você pode escrever assim ou pode escrever assim, né? Seria raiz quadrada, mais ou menos, porque pode ser positivo ou negativo, de A1 vezes AN elevado a N. Gente, eu só vou usar essa relação, produto dos termos de uma PG, se for uma questão muito específica. Eu acredito, eu vou até além, eu acredito, posso estar errado, que se no Enem caísse uma questão de produto de termos de uma PG, eu acho, inclusive, que eles dariam essa fórmula. A1 vezes a n elevado a n sobre 2, ou raiz quadrada de A1 vezes a n elevado a n, que é a mesma coisa. Certo? Bom, com isso a gente está fechando a teoria de PG, né? Vamos pegar bem muita questão aí para a gente ficar craque nisso, tá? É um assunto que a gente não pode vacilar, não. Joia? Perguntas, pessoal, até aí. Alguma dúvida, alguma dúvida, alguma dúvida? Vou passar então, tá? Questão 8. Vamos lá. Essa é um pouquinho difícil essa daí, né? Porque eu nem lembro, vocês vão me ajudar aí. Como é que faz essa situação? Vamos lá. Os valores de três resistores em uma progressão geométrica, aritmética. Entendeu? Os valores de três resistores formam aí uma progressão aritmética. As resistências equivalentes, quando os três estão ligados em série e quando os três estão ligados em paralelo, são respectivamente 15 ohms. Como é que chama isso daí? Ohms, né? Ohms. Nem lembro, me ajuda aí como é que lê isso daí.
Eu nem lembro mais. É ohms? É ohms mesmo? Ou não? Isso mesmo, ohms. Há muito tempo que eu nem lembro disso. Então, os valores de três resistores estão em progressão aritmética. As resistências equivalentes, quando os três estão ligados em série, quando os três estão ligados em paralelo, são 15 ohms e 40 sobre 33 ohms, certo? Como é que a gente faz a continha, gente, quando os resistores estão em paralelos e quando eles estão em séries? Bora. Quando ele está em série, faz o quê? Só somar, né? Os resistores, não é isso? Só somar os resistores. E quando eles estão em série, tem que fazer o quê? Memória não me falha, é 1 sobre o resistor, a resistência total é igual a 1 sobre uma resistência, mais 1 sobre outra resistência, mais 1 sobre a outra resistência. Me ajuda aí se é isso mesmo? Isso é quando ele está em série. É isso? Então vamos lá, vamos ver se a gente faz isso daí. Ver se vocês estão ligados em física. É isso mesmo? Muito bem, obrigado, Leiria. Me ajudem, me ajudem, me ajudem, me ajudem. Aí vamos lá. Os valores dos três resistores formam uma PA. Gente, três termos em PA. Vamos lá. Então, os três resistores. A questão está dizendo que os três resistores formam uma PA. Olha lá, PA de três termos. PA de três termos a gente usa notação especial, não é assim? Então, vamos lá. Então, coloco como? 1, 2, 3. O primeiro a gente chama de X, o outro X mais R e o outro X menos R. Não é assim que a gente faz quando tem três termos e uma PA? Três resistores estão formando uma progressão aritmética. Certo? Três resistores estão formando uma progressão aritmética. Então, X no meio, X menos R antes, X mais R depois. Tá de boa? Posso seguir? Então, esses são os resistores R1, R2, R3. Vamos chamar aí. Esse de resistor 1, esse de resistor 2, esse de resistor 3. R1, R2, R3. Bom, as resistências equivalentes, quando os três estão ligados em série e quando os três estão ligados em paralelo, vale 15 ohms e 40 sobre 33. Quando está em série, soma tudo, é isso, gente? Quando está em paralelo, você vai fazer as inversões, não é isso? Vamos lá. Se todos estão em série, é só eu somar tudinho, não é isso? Estou botando ao contrário, é isso mesmo, né? Então, quando está em série, na sequência, um atrás do outro, é só você somar tudinho, né? Esse, um coladinho no outro, R1, R2, R3, é só somar tudinho. Então, vamos lá. Quando eles estão em série, os resistores em série, isso aqui vai dar 15 ohms. Só que como é que eu calculo resistores em série? R1 mais R2 mais o resistor 3. Então, já sei que esses três resistores juntos dão 15. Só que os três resistores estão em PA, como a gente já escreveu ali. Então, resistor 1, X menos R. Resistor 2, X. Resistor 3, X mais R. E isso tem que dar 15. Não é verdade? Tá aí, ó. 3x é 15. Já descobri que o resistor do meio aí deu 5. X igual a 5. Guarda isso aí quietinho e vamos adiante. A questão está dizendo que os três resistores em paralelo dão aí 40 sobre 33. Então, o resistor total, se eles estiverem em paralelo, os resistores, quando eles estiverem em paralelo, eles vão dar 40 sobre 33. O desenho é mais ou menos assim, né, gente, que faz? Nem lembro. Resistor 1, é o desenho, bota assim, o 2,
Aí o resistor 1, o resistor 2 é quando está assim em paralelo, em série, né? Aí em paralelo é quando você pega assim, né? Pega aqui um resistor 1, não é isso? Aí bota assim, eu me lembro mais, faz tanto tempo isso. Resistor 2, resistor 3, né? Aí assim é quando eles estão em paralelo, né? Vocês nem falam comigo, né? Fica aqui me lembrando sozinho. Vocês não eram nem nascidos quando eu estava estudando isso na minha vida. Ai, meu Deus do céu. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Vamos lá. Como é que se calcula o resistor total em paralelo? Então, isso é 1 sobre o resistor 1, não é isso? Mais 1 sobre o resistor 2, mais 1 sobre o resistor 3. Quando eles estão em paralelo. Confere, produção. Confere. Maria, confere. Alice, Luizinho, Malu, Maísa, Luana, Iago, Edmar. Tudo certinho aí, né? Então vamos lá, vamos fazer isso daí. Aí aqui eu já sei que o R1 é x menos R. Então vocês concordam comigo? R1 é 5 menos R, mais 1 sobre o resistor 2 é 5, mais 1 sobre o resistor 3 é x mais R. Então é 5 mais R. Isso tem que ficar igual a 40 sobre 33. Será que essa questão está mais cara da prova de física ou de matemática, né? Nem sei se está mais próximo da prova de física ou de matemática. Mais ou menos ali no meio, né? Vamos lá. Então, isso vai ficar 1 sobre 5 menos R, mais 1 sobre 5 mais R, é igual a 40 sobre 33. 40 sobre 33, menos 1 sobre 5. Tem que organizar isso aí, né? Tirar o mínimo. Vou tirar o mínimo só do lado de cá, só do lado de lá. Do lado esquerdo, quem é que fica o mínimo entre 5 menos R e 5 mais R? O mínimo fica 5 menos R vezes 5 mais R, né? Só do lado esquerdo, só do lado esquerdo. Aí fica 5 menos R vezes 5 mais R, dividido por 5 menos R, fica 5 mais R. 5 mais R vezes 1, 5 mais R, mais 5 menos R vezes 5 mais R por 5 mais R, sobra 5 menos R, que vezes 1 fica 5 menos R. O mínimo entre 33 e 5 é 33 vezes 5, né? Dá quanto? 165, né? Aí, 165 por 33 dá 5. 5 vezes 40 menos 165 por 5 dá 33. 33 vezes 1, 33. Isso vai ficar, vamos lá, pererê, pererê. Vamos organizar isso daí. Lado esquerdo. Lado esquerdo. Em cima, mais R com menos R sai. 5 mais 5, 10. Embaixo, isso aqui é um produto da soma pela diferença, né? Fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aqui vai ficar 177 sobre 165. Meio pelos extremos vai ficar 177 vezes 25, que continha bonitinha, né? 177 vezes 25 dá 4.425. Menos 177R quadrado igual a 1.650. Então, 1.650 aí menos 4.425. Isso aí vai ficar 177R quadrado, já positivo, igual a 2.775.
2.775. Eu estou achando que tem alguma conta aí errada. Aqui é 167, né? Isso. Valeu, Leiria, valeu. Aqui, né? 167. Então, aqui é 167, 167, e aqui sai, e aqui sai. 167, 200 menos 33, 167. Aí, 167 vezes 25 dá 4.175. 4.175 menos 167R. Então, aqui vai ficar 167R igual a 2.525. E também não vai dar exato, não, né? 2.000, enfim, vai ficar. Deixa isso quieto aí. Agora esse valor está dando muito troncho. Vê se tem alguma conta errada aí, gente. Vamos ver. Eles inserem 15, do meio é 5. 5 mais R, 5 menos R. 40 sobre 33. Multiplicando os números que correspondem aos valores desses resistores, obtém-se x vezes x. Talvez deixe isso mesmo. Deixa aí direito. Então, depois a gente vê. A gente confere se tem alguma conta errada. Então, R quadrado seria 2.525 dividido por 167. Esse é o R quadrado. 167 não dá para dividir por nada, né? Vai dar um número primo, né? Não dá não, né? 167 para dividir por nada não. Então, vamos lá. Vamos organizar isso daí. Bom, o que é que eu estou querendo como resposta? Deixa aqui, eu vou passar na próxima telinha, certo? Deixa eu abrir mais uma telinha aí para dar certinho para a gente. Então, vamos lá. Ele quer saber o quê? Multiplicando-se os números que correspondem aos valores dos 3 resistores, obtém-se. Então, deixei ali só o R quadrado, porque essa conta não vai ser uma conta muito feliz, não. Mas vamos lá. Então, o que é que nós queremos na questão? Queremos o quê? R1 vezes R2 vezes R3. O que seria o R1, que é o x menos R, o R2 é x e o R2 é x mais R. Só que a gente já sabe que esse x é 5. Então, eu quero justamente descobrir quanto é isso. Bom, isso vai ficar 5 vezes 5 menos R vezes 5 mais R, que vai ficar 5 vezes produto da soma pela diferença, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, isso vai ficar 5 vezes 25 menos R quadrado. Só que o R quadrado é 2.525 sobre 167. 2.525 sobre 167. Continha bonitinha, Crebinho arrumou, não foi? Isso vai ficar 5 vezes. Mínimo aqui dentro é 167. Então, vamos pegar aí. 167 por 1 dá 167. 167 vezes 25 dá 4.175. Menos 2.525. Isso vai ficar 1.650 dividido por 167. E essa conta ficaria 8.250 sobre 167. E daria aproximado aí. Tem alguma coisa errada aí, gente. Vamos rever aquelas contas todinhas que a gente fez lá. Vou voltar aqui na telinha anterior para a gente rever essas continhas daqui. Vamos lá organizar essas contas? Valor de 3 resistores, fórmula PA. Vai olhando aí vocês também para a gente ver onde é que a gente errou ou não.
Valor de três estão em PA, resistência equivalente quando estão ligados em série, quando estão ligados em paralelo, é 15 ohms e 40 sobre 33 ohms. Multiplicando os números correspondentes aos valores desses três resistores, obtém-se 15 ohms, o primeiro do meio é 5. 1 sobre R1. Eita, pô, faltou inverter aqui, né, gente? Já me liguei onde eu errei aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Bom, e aqui vai dar errado. E vai dar errado. Vamos corrigir isso aí. Na outra telinha também, né? Perceberam já onde é que foi o erro, né? Aqui, né? 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3 tem que ser 1 sobre a resistência em paralelo lá no total. Então, 1 sobre 5 menos R, 1 sobre 5 e 1 sobre 5 mais R, 1 sobre a resistência lá em paralelo. Então, isso aqui vai ser 33 sobre 40. Vocês nem se ligaram aí, né, gente? Se liguem. Então, aqui vai ser 33 sobre 40. Mínimo aqui vai dar 40. 33, 40 por 5 fica 8. 8 vezes 1 dá 8. Aqui vai ficar 25 sobre 40. Tá? E agora sim, meio pelos extremos fica 625 menos 25r² igual a 400. Daí 25r² é 225. R² é 9. Rzinho dá 3. Bora. Se Rzinho deu 3, todo mundo se ligou, gente, onde é que a gente tinha errado? Vocês nem se ligaram na hora. Oh, meu Deus do céu. Vai. Então, ó, queremos o quê? Queremos R1 vezes R2 vezes R3. E vai ficar x menos R vezes x mais R. O x é 5 e o R deu quanto? 3. 5 menos 3 vezes 5 vezes 5 mais 3. Isso vai ficar 2 vezes 5 vezes 8, que dá esse produto igual a 80. Estaria lá na letrinha B de bola. Ok? Beleza? Ficou claro aí, pessoal? Deu um legalzinho. Estou vendo um legalzinho aí. Dá um legalzinho, depois dá o ok no chat. Alice, ok. Cadê Luana? Ok. Beleza, Camila? Cadê Iago, Edmar, Luizinho, Malu? Todo mundo aí ligado? Vamos lá, outra questão. Vamos lá adiante. Questão 9. Vamos seguir. Olha lá. Carlos e Ricardo disputaram 15 partidas de boliche e ao fim de cada partida, o perdedor pagava um prêmio em dinheiro para o vencedor. Então, 15 partidas, o perdedor pagava um prêmio em dinheiro para o vencedor. O prêmio para a primeira partida foi R$ 15 e o prêmio de cada partida seguinte foi R$ 5 a mais que o valor da partida anterior. Ao final da disputa, ambos receberam o mesmo valor em dinheiro e nenhuma partida terminou empatada. Nessas condições, qual é a maior diferença possível entre as vitórias e as derrotas de Ricardo? Vamos lá. Então, são 15 partidas.
Vamos ver o que a gente pode fazer para escrever nessa questãozinha. Ó, são 15 partidas. Dá para escrever os valores das 15 partidas aí, acho que bem de boa, mas nem precisa. Vamos lá. Vê se vocês concordam comigo. Carlos e Ricardo disputam 15 partidas de boliche e ao fim de cada partida o perdedor pagava um prêmio em dinheiro para o vencedor. O prêmio para a primeira partida foi 15, cada partida foi R$ 5 a mais que a partida anterior. Vê se vocês concordam comigo. Quais foram os valores aí que foram pagos a cada partida? Vamos lá escrever isso daí a cada partida. Primeira partida, R$ 15. Segunda partida, 20. Terceira, quarta, quinta, sexta, de boinha para escrever, né? Sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª. Esses foram os valores de cada partida. Tá certinho aí? 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Bom, claro que você não precisava escrever isso tudo, mas quando é um valor pequenininho e muito fácil de escrever, escrevam, porque você fica com mais propriedade da questão. Então, se der para ir escrevendo, escreva. Poderia usar o termo geral? Poderia, mas você pode escrevendo direitinho também. Agora, vê se vocês acompanham comigo o raciocínio aí. O prêmio para a primeira partida foi 15, o prêmio para cada partida seguinte foi 5 a mais do que o valor. Ao final da disputa, ambos receberam o mesmo valor em dinheiro e nenhuma partida terminou empatada. Como é que eu faço para trabalhar com essa informação aí? No final, os dois receberam o mesmo valor em dinheiro. Os dois receberam o mesmo valor no final. E aí eu quero saber, nenhuma terminou empatada. Qual é a maior diferença? Depois eu vou passar a parte daí. Mas vamos logo ver aí. Ambos receberam o mesmo valor em dinheiro. Então, vê se vocês concordam comigo. Se eu somar todos esses valores aí das 15 partidas, eu vou ter o valor total que foi pago para um e para outro. Então, preste atenção. Se eu pegar aí a soma dos termos dessa PA, preste atenção. O que é que dá a soma dos termos dessa PA? Como é a soma dos termos da PA? Não é A1 mais AN vezes N sobre 2? Não é verdade? A1 mais AN vezes N sobre 2. Concordam comigo? Agora, vê só. Se eu somar esses termos todinhos dessa PA, eu vou ter o total que foi pago nas 15 partidas. Só que um pagou metade e outro pagou metade. Não foi isso que a questão está dizendo aí? Porque no final não rolou que os dois pagaram os dois pagaram, os dois receberam o mesmo valor e, consequentemente, pagaram o mesmo valor. Então, preste atenção. A soma dos termos dessa PA vai ficar A1 mais AN vezes N sobre 2. Então, essa soma dos termos dessa PA vai ficar 100 vezes 15 sobre 2. 100 vezes 15 é 1.500, sobre 2, 750. O que é esse 750, gente? Bora? O que é esse 750? Esse 750, ele é justamente o valor total pago aí nas 15 partidas. Valor total. Só que a questão não diz que ambos receberam o mesmo valor em dinheiro e nenhuma partida terminou empatada. Então, cada um recebeu quanto? Cada um recebeu. Vai, gente, me ajuda? Se os dois pagaram no total 750, então cada um recebeu
metade disso, né? Se o total pago foi 750, então cada um recebeu R$ 375, que é justamente os 750 sobre 2, certo? Os 750 dividido por 2. Então, eu sei que um pagou para o outro, cada um pagou para o outro 375, beleza? Então, um pagou 375 e o outro pagou 375. Mas agora, qual é a pergunta? Nessas condições, qual é a pergunta? A maior diferença possível entre as vitórias e as derrotas de Ricardo é quanto? Então, veja, se eu quero a maior diferença possível entre a quantidade de vitórias e a quantidade de derrotas, eu tenho que pensar que ele ganhou o mínimo e perdeu o máximo, ou que ele ganhou o máximo e perdeu o mínimo. Como ele quer a maior diferença entre vitórias e derrotas, eu tenho que vou imaginar então que ele ganhou o máximo possível e que ele perdeu o mínimo possível. Que se eu quero a maior diferença entre vitórias e derrotas, então eu quero o máximo de quem? O que é que nós queremos? O máximo de o quê? Número de vitórias menos o número de derrotas. Eu quero o máximo disso. O número de vitórias menos o número de derrotas. Se eu quero o máximo do número de vitórias e número de vitórias menos o número de derrotas, então eu quero que isso aqui seja máximo e isso aqui seja mínimo. Então eu tenho que pensar qual é o máximo de vitórias para ele receber 375 ou qual é o mínimo de derrotas para ele pagar 375. Então, na verdade, ele teria que pagar 375 e receber 375. Então, eu tenho que verificar aí quantos jogos aí, quantas partidas no mínimo para ele perder e quantas partidas, consequentemente, no máximo para ele ganhar, para dar 375. Então, vamos pensar. Tenho que pensar no mínimo para dar 375. Preste atenção. 85 com 80 dá 165. Com 75, atenção, aqui já dá 240. 240 com 70 dá 310. 310 com 65 dá 375. Então percebam que nessas partidas já dá R$ 375. Então, na verdade, é isso que nós queremos. Então, para isso acontecer, isso dá 375, e se eu somar isso daqui, isso também vai dar 375. Ou seja, na hipótese extrema, ele vai ter um máximo de quantas? 3, 6, 9, 10 vitórias e um mínimo de 5 derrotas. Então, ele poderia ter aí, vamos lá, um máximo de 10 vitórias e, no mínimo, 5 derrotas. Totalizando aí essa diferença de 5. Qual é a maior diferença possível entre o número de vitórias e o número de derrotas? 5, que estaria lá na letrinha E. Então, teve que usar um pouquinho de raciocínio lógico aí também, né, gente? Beleza? Alguma pergunta aí nessa questão 9? Posso seguir? Vamos lá, passar aí. Questão 17. Vamos lá fazer essa questão 17. Só um segundinho aqui que eu vou pegar um negócio. Um segundo. Bora, todo mundo fazendo a 17.
E aí, terminaram? Vamos lá. A quantia em reais de 5 pessoas estão em progressão aritmética. Se a segunda e a quinta possuem 250 e 400, a primeira possui quanto? E aí? Essa foi tranquila, né? Ou não? 5 pessoas estão em progressão aritmética. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas em progressão aritmética, pode colocar em notação especial, pode não colocar em notação especial, dá no meio. Dá no mesmo. Isso aqui é uma progressão aritmética. Tanto faz colocar em notação especial ou não. Se eu colocar em notação especial, gente, vai ficar como? Bora, bota x onde? No meio, não é isso? Aí aqui x mais r, x mais 2r, x menos r, x menos 2r. Se você tiver aí pensando, mas Clebinho, eu fiz assim, sem notação especial, eu fiz aí, colocando aí a1 mais r e tal, tá certo do mesmo jeito, pessoal, tanto faz. Então, olha lá, as quantias de 5 pessoas estão em progressão aritmética. Se a segunda e a quinta possuem, se a segunda e a quinta, quem é a quinta? X mais 2R, possuem respectivamente 250 e 400. Quanto é que a primeira possui? E assim, não é obrigatório fazer desse jeito, não. Tem várias maneiras. Você pode chegar e perceber que para calcular o da quinta para a segunda foi 3 razões. Tanto faz. Tanto faz. Vou resolver esse sisteminha assim, ó. Vou multiplicar essa por menos 1 e somar com essa, tá certo? Me ajuda. Menos x com mais x, tchau. Mais r com 2r, r. Menos 250 com 400, 150. Como eu já disse, poderia ter ido direto. Oxi, que conta foi essa que eu fiz? Calma, calma. Voei agora aqui. Menos, a cabeça hoje parece que está meio ruim. 3r igual a 150, né? R igual a 50. Aí vem. Você poderia ter ido direto, de 250 para 400, perceber que andou a razão da segunda para a quinta 3 vezes, né? Então, se aumentou 150, a razão só pode ser 50. Como x menos r é 250, x é igual a 250 mais r, dá x igual a 300. Aí a pergunta é, vamos para a resposta? Quanto é que a primeira pessoa possui? Então, a primeira pessoa ela é justamente x menos 2r, né? Então, isso seria x menos 2r é 100, né? A pessoa possui 200. Massa? Ok, 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 isso é 17. Vamos para a próxima aí. Pode passar? Vamos ver essa daí, questão 27. Vamos lá. A sistematização das notas musicais permitiu a padronização dos instrumentos e, com isso, a universalização da composição musical desde o período renascentista. O método adotado para a criação das notas foi o de construir uma sequência de frequências de sons conforme uma progressão geométrica. Deixa eu destacar essa geométrica aqui. Então, olha só. Sistematização, então, permitiu a padronização usando uma progressão geométrica. O músico anota a frequência de Dó, primeiro termo, em 261 Hz. E após 12 intervalos, obtém o próximo Dó, 13º termo, em 522 Hz, como vemos na tabela. Esse músico deseja afinar seu instrumento utilizando a frequência da nota Lá, o 10º termo. A frequência que ele deve utilizar em Hertz é quanto?
Questão muito tradicional aí de progressão geométrica, né? Questão bem carinha lá da prova do Enem, né? Então vamos lá ver o que, é que vai acontecer. Ele está falando que eu tenho uma PG. Ele está falando que o primeiro termo é 261. Está falando que após 12 intervalos, ou seja, o 13º termo é 522. E pergunta qual é a frequência da nota lá, qual é o 10º termo. É a aplicação direta das relações de progressão geométrica, só do termo geral, né? Ele foi bem direto, né? Não precisa nem desse texto tudo, né? Tem o primeiro termo, tem o 13º e pergunta quem é o 10º termo. Fórmula do termo geral em uma PG. Como é o termo geral? A N é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Esquece não. Então, vamos lá. A questão deu 13º termo. Então, o 13º termo é o primeiro vezes a razão elevada a N menos 1. Então, A13, ele é A1 vezes Q elevado a 12. Tá joia? Beleza ou não? Bom, aí a questão disse que o 13º termo é 522. O primeiro termo é 261. 261. A razão eu não sei, mas posso tentar aí mexer alguma coisa com ela. Bom, isso ficaria 522 dividido por 261 igual a razão elevado a 12. 522 por 261 dá exato a 2, né? 2. Então, daqui eu estou concluindo que Q elevado a 12 é 2. Certo? Se Q elevado a 12 é 2, isso significa que Q é raiz 12ª de 2. Né? Raiz 12ª de 2. Como é que eu faço para colocar isso daí em forma de potência, pessoal? Essa razão vai ficar quanto? 2 elevado a 1 sobre 12. Todo mundo está lembrado como é que sai de raiz para potência? Aí você estiver pensando, mas Clebinho, essa raiz 12ª de 2 é tão ruim de calcular, não tem o que fazer não, gente. Raiz 12ª de 2 é raiz 12ª de 2. Não tem mais nada para fazer nisso, não. Aí já encerra a raiz 12ª de 2. Agora vamos lá ver o que a questão está pedindo, né? A questão pergunta qual é a frequência em Hertz que ele vai utilizar aí na 10ª nota. Então, eu quero descobrir o A10, 10º termo. Certo? A frequência em Lá é o 10º termo. Não sei nem contar nessa tabelinha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nem precisava contar, porque já está dizendo. O que é que eu sei sobre o A10? Bora. A10 é como? É A1 vezes Q elevado a 9. Não é verdade, pessoal? De novo, termo geral. AN é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, o A10 é A1 vezes Q elevado a 9. Certo? Bom, então esse 10º termo, que é a frequência da nota lá, vai ficar o A1. Quem é o A1? O A1 é 261 vezes Q elevado a 9. Só que esse Q é a razão, né? A gente tem essa razão, não tem? Então, a razão é quanto? 2 elevado a 1 sobre 12 elevado a 9. Certo? Então, esse 10º termo vai ficar o A1, que é 261. 2 elevado a 1 sobre 12 elevado a 9. É uma potência de potência. O que é que a gente faz com a potência de potência, gente? Potência de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. 1 sobre 12 vezes 9, multiplicando aí os expoentes, fica 9 sobre 12. Não é não? Ou seja,
O 10º termo aí que está em lá é 261 vezes 2 elevado. 9 sobre 12 dá para simplificar por 3, né? 9 sobre 12, simplificando por 3, fica 3/4. E como a resposta está em forma de raiz, eu preciso voltar para a forma de raiz. Isso é 261 vezes 2 elevado a 3/4, gente. Como é que eu coloco em raiz? Isso é raiz quarta de 2 à terceira, tá? Estou usando justamente aquela propriedadezinha de raiz para potência, que é raiz enésima de A elevado a B. Isso é A elevado a B sobre N. Certo? Raiz enésima de A elevado a B é A elevado a B sobre N. Então, daí, você fica com esse A elevado a 10. Igual a 261 vezes a raiz quarta de 8. Massa? E aí, pessoal? Estaria lá na letrinha D de dado. Dúvidas aí nessa? Claro? Posso passar, né? Deixa eu tentar fazer mais uma. Então. Pelo menos rabiscar mais uma. As questões de hoje foram bem pesadinhas, né? Vamos lá adiante. Deixa eu ver um aqui para fazer, para ver se dá tempo. Deixa eu ver se dá para ser 36. Vamos pelo menos rabiscar, fazer um pouquinho rápido para ver se dá tempo. Olha lá. Uma garota recebeu de presente de aniversário 400 e decidiu gastá-lo da seguinte forma. Primeiro dia 200, segundo dia 100, assim a cada dia que gastava apenas a metade do que havia gasto no dia anterior. Procedendo dessa forma e sabendo que logo de 2 a 0,30, pode-se concluir que o número de dias necessários para que ela tenha menos de R$ 1 é. Pois dá para fazer na mão, né, gente? Não precisava usar esse logaritmo, né? Vamos ver se daria. Uma garota percebeu que de presente de aniversário, cadê? Recebeu de presente de aniversário 400 e decidiu gastá-lo da seguinte forma. No primeiro dia, então vamos botar os gastos da moça. Gastos. No primeiro dia, até pelas alternativas você percebe que está tranquilo, né? Primeiro dia ela gastou 200, segundo dia ela gastou 100, e assim a cada dia gastava apenas a metade do que havia gasto no dia anterior. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, 12,50, sexto dia, 6,25. Deixa eu separar com ponto e vírgula para a gente não misturar. Não precisava nem desse logaritmo, né? Sexto dia. Sétimo dia. Vai, só dividir aí. Continha chatinha, mas essa vai ficar bem tranquila, né? Para a gente terminar. 6,25 dividido por 2 dá 3,125. Dividido por 2 vai dar 1,5625. Não precisaria fazer isso com precisão, não, né? Dividido por 2 já daria 0,78125. Né? Eita, só que a pergunta, procedendo dessa forma, o número de dias para que ela tenha menos de R$ 1. Eita, acho que não vai. Não, no dia que ela vai gastar menos de R$ 1, não. Eu estava vendo o dia que ela vai ter menos de R$ 1. O dia que ela vai ter menos de R$ 1, vamos ver se essa continha aqui vai ser legal ou não. Mas, enfim, vamos ver se aí dá para fazer. Se não der para chegar até aí, a gente já vê. Tem quantos dias aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Talvez tenha um pouquinho mais. Se precisar de mais, a gente coloca. Então, ela está gastando quanto, gente? A cada dia ela vai gastando isso e procedendo dessa forma, qual é o dia que ela vai ter, número de dias necessários para que ela tenha menos de R$ 1 para gastar. Não é o dia que ela vai gastar menos de R$ 1, né? A garota recebeu de presente 400 e foi gastando dessa forma. 200, 100, assim, a cada dia, gastava apenas a metade do que havia gasto no dia anterior. Procedendo dessa forma, e sabendo que o log de 2 é isso, pode-se concluir que o número de dias necessários para que ela tenha menos de R$ 1 para gastar é isso mesmo, né, gente? O número de dias necessários para que ela tenha menos de R$ 1 para gastar, é isso mesmo. Então, vai ter que ser passado quantos dias o número de dias necessários para que ela tenha menos de R$ 1 para gastar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias, né? Então, teriam que ser necessários 9 dias para ela ter menos de R$ 1 para gastar. É isso? Então, podemos concluir que o número de dias necessários para que ela tenha menos de R$ 1 para gastar foi necessário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias. Nem precisou usar esse log de 2 aí de forma nenhuma. Certo, pessoal? Bom, ficou claro aí essa questãozinha? Então, com isso, a gente termina PA, a gente termina também PG. Tá joia? Beleza? Então, deixa eu parar aqui de gravar.